Fala galera, beleza? Começando mais um Papo Fute, no seu segundo episódio. Eu sou o Marques Júnior e hoje eu estou com o Lindomar, Adílio e o Washington. E hoje nós vamos debater sobre 3 assuntos. O primeiro deles é: Palmeiras joga futebol de campeão ou é o futebol de ser apenas um vice-campeão? Vou começar com Lindomar. O que você acha? Você acha que o Palmeiras ele realmente joga um futebol de time que briga realmente para ser campeão ou apenas vai ali brigar com o Santos ali pelo segundo lugar? Não, eu não acho que o Palmeiras joga futebol de time campeão. Porque o Palmeiras, na verdade, não tem o elenco de time campeão. O Palmeiras, esse ano, ele fez muitas apostas, como tipo assim, Gustavo Scarpa, Zé Rafael. Lucas Lima, né? O Palmeiras, então, o Zé Rafael. Então, são várias apostas. Carlos Eduardo, né? Então, o Palmeiras, por ele ter feito muitas apostas esse ano, eu acho que o Palmeiras não tem time para ser campeão. Ele tem um bom elenco para ficar ali onde ele está mesmo, já está de bom tamanho. Então, você acha que o Mano Menezes ele está fazendo apenas o que o elenco tem ali para disponibilizar para ele, ou realmente o Mano Menezes não está conseguindo sugar do elenco do Palmeiras total poder de fogo que o elenco tem para disponibilizar para ele? Eu acho que o Mano Menezes está fazendo o que o elenco consegue render. O elenco dele é um elenco, igual eu te falei, que não tem esses grandes poderes de fogo. É um elenco de bons jogadores, mas não tem aquele cara decisivo. É aquele elenco que, quando o conjunto vai bem, aí eles conseguem produzir alguma coisa. Como a maré para eles não está muito bem, aí eu acho que ele já está tirando o máximo desse time, que por mim ele fica por aí. Adílio, o que você acha? Você acha que o Palmeiras, ele realmente tem condição, não só ali no futebol, mas também no elenco, também ali no time principal, de disputar com o Flamengo ali no técnico? Ali, se a gente comparar ali o 11 com 11, os 12, na verdade, com o técnico, você acha que o Palmeiras, ele não... tanto fora de campo quanto dentro de campo, ele tem condição de disputar com o Flamengo ali para ser campeão? Ou o futebol dele é aquele futebolzinho ali mesmo de ficar em segundo lugar, brigar ali com o Santos, e o Flamengo tá em outra prateleira? Justamente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pelo futebol apresentado nos últimos 6 jogos, tirando o jogo do São Paulo, é time para brigar pela segunda ou terceira posição. Não é time para brigar pelo título, não. Sim, eu tinha alguma dúvida porque o Flamengo tinha caído de produção nos últimos jogos, né? Então, mas depois do jogo, não tirando o Corinthians de exemplo, né? Porque o Corinthians está em crise. Não sei se tá querendo derrubar o técnico, né? Porque no futebol hoje tem muito isso. Eu acho que não, é só para tentar brigar pelo segundo lugar mesmo e com o Santos ali. E talvez, não sei se o Grêmio dá para chegar ainda pela pontuação. Mas é segundo lugar e ponto. E o Mano Menezes, ele tá tirando tudo que aquele elenco pode proporcionar para ele, ou ele tá tirando o que ele costuma tirar dos times dele? Só aquele pragmatismo, bola na área, time defensivo, reativo que o povo o Palmeiras já tem uns 2, 3 anos que ele só vem dependendo de meio de campo e zagueiro para fazer gol. Já tem uns 2, 3 anos. Não tem aquele atacante de ofício mesmo que fala assim, esse cara pode tocar a bola nele que ele faz gol. Não tem. É sempre revezando ali entre Luiz Adriano, Davidson, ano passado Borja, William. Então não tem aquele atacante de ofício, né? Não tem, nunca teve. É só depender de meio de campo. O que o Palmeiras faz contratar muito bem é meio de campo. O Lindomar falou que o Lucas Lima foi um fiasco, né? Gustavo Scarpa é um mediano. Não vou dizer que ele não é ruim nem bom, mas em relação ao atacante, o Palmeiras, no mercado, ele é muito ruim para contratar atacante. Então, em relação aos 12 que tu falou aí, eu acho que o elenco do Flamengo ganha quase todos. Quase todos ele ganha. Não vou dizer tanto no meio de campo de cabeça de área, né? Que eu acho que o Ilharão ali, eu acho o Zé Rafael melhor que o Ilharão. Acho o Bruno Henrique também melhor que o Ilharão. Mas o restante, eu acho o elenco do Flamengo bem melhor. Na verdade, mais bem entrosado também, né? Tanto fora de campo como dentro de campo.
Na verdade, eu acho o Gustavo Scarpa um jogador muito superestimado. Aquele jogador que veio do Fluminense e tudo. Mas pra mim, ele nunca se provou um grande jogador. Pra mim, ele é um jogador mediano. Um jogador que ele não se diz o que o pessoal fala sobre ele. E você, Washington, você acha que o Palmeiras ele vai brigar realmente? Ou, na verdade, que eu falo de brigar, eu falo que o futebol dele, o futebol do Palmeiras, é o futebol de time campeão ou é um futebol aquele que vai se dar bem ano que vem, mas nas Copas? Que eu falo, aquele mata-mata, bola na área e bumba meu boi, ver se consegue ganhar dessa forma. Inclusive, o Palmeiras já foi campeão assim. Rebaixou no ano e foi campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, né? O que você acha? Primeiramente, boa noite. Bom, o que eu acho que, mesmo sendo campeão brasileiro, igual o Palmeiras foi agora no passado recente, ele vem tentando ter uma forma de jogo, mas não está conseguindo encaixar, né? Troca técnico, vem jogador, sai jogador e não dá resultado. Eu acho que isso não tem a ver só com dentro de campo, né? Tem a ver com a comissão técnica também, porque não tem outra explicação. Um time com um elenco que nem o do Palmeiras, tão superior, jogar a base do chutão, jogar a base do cruzamento e não ter uma forma de jogo ideal. Que já era para ter acontecido isso há muito tempo. Já passaram vários técnicos de primeira no Palmeiras, mas nenhum conseguiu acertar 100%, né? Assim, a questão do elenco, eu acho um elenco forte. Ano passado, esses 2 anos pra cá, eles vieram minerando os melhores jogadores de cada time brasileiro, né? Trouxe o Zé Rafael do Palmeiras, Arthur Cabral do Ceará, que eu acho um bom centroavante, não encaixou, mas é um bom centroavante. A questão do Borja, né? Foi o melhor centroavante da América, mas infelizmente não encaixou. Acontece que tem algo errado ali no Palmeiras. E o Davidson? O Davidson foi uma aposta cara, né? Que infelizmente estão pagando a conta. E é um jogador problemático, que dá bastante problema para a equipe, né? Mas o Palmeiras, infelizmente, não tem futebol para brigar pelo título, né? Nem para assustar o Flamengo, que eu falei no vídeo passado. Eu tenho quase certeza que o Palmeiras ainda vai ficar atrás do Santos na tabela. Só para falar uma ressalva aqui, Washington. Você está falando, por exemplo, Zé Rafael. Zé Rafael, eu conheci ele no Bahia, jogador de uma temporada. Para mim, ele é a aposta. O Zé Rafael nunca foi aquele jogador com boas temporadas. Vimos ele no Bahia, o Palmeiras foi lá, buscou como uma aposta. Até agora não vi, ele não fez grandes coisas no Palmeiras. Para mim, ele é um jogador mediano. Gustavo Scarpa também, do Fluminense. Apresentou um bom futebol no Fluminense. Já estava em queda, teve um problema com diretoria lá, não queria jogar. O Palmeiras buscou esse jogador, pensando que ele ia ser o cara do time, e até agora não mostrou nada. Lucas Lima, ele vem do Santos. Jogador do Santos, se ele não for o superstar, ele não é parâmetro assim pra gente fazer uma comparação, porque o Santos, o estilo de jogo do Santos, na minha opinião, o estilo de jogo do Santos, ele libera muito o jogador, deixa o jogador em liberdade, e com isso o jogador faz assim, vamos dizer, o que ele quer, né? E com isso ele tem um rendimento maior. Quando vai para outras equipes, às vezes que tem uma conduta de jogo diferente, né, uma tática mesmo assim que tem que obedecer o que o treinador quer, esse jogador não consegue render, que é no meu caso, né, eu penso do Lucas Lima. O ataque do Palmeiras, ele tem o Dudu. Os outros atacantes são super comuns, na minha opinião, né? O Dudu é um jogador que se destaca bem. O dia que o Dudu vai bem, o Palmeiras vai bem. Se o Dudu não for bem, o Palmeiras é um time super comum, não consegue render bons jogos. Falando nisso aí agora, eu me lembrei uma coisa também, né? Que nenhum técnico do Palmeiras consegue dar sequência aos jogadores, né? Fica revezando, aquele revezamento ali, o Jorge Jesus está mais do que provando que revezamento atrapalha bastante. Que o Flamengo vem jogando com o mesmo time, Libertadores e Brasileirão, e vem se dando bem nas duas competições. Então, muito provavelmente isso deve atrapalhar bastante também, né? Mas cada técnico tem sua cabeça, a gente não sabe o que passa na cabeça do treinador. Quanto mais o time entrosado, melhor os resultados aparecem, né? Isso mesmo. E o Jorge Jesus, ele poupa pouco jogador. Tipo, agora nessa rodada agora contra o Corinthians, ele poupou ali o Felipe Luiz e só o Felipe Luiz, né? Só. Ele poupou o Felipe Luiz, que realmente nem estava jogando tanto assim, né? Teve aquela lesão, parou uns jogos. Mas eu falei, eu acho que o Felipe Luiz ele é o mesmo padrão que o René. Não, claro que ele é melhor, né? Mas a intenção não tem tanta diferença assim. Claro que o Felipe Luiz tem um melhor passe, mas o René é melhor marcador. Eu acho o René melhor marcador. A diferença que você fala não é aquela diferença como lateral Rodinei, direito. que nem o Rodinei e Rafinha. Não tem tanta diferença.
Entendeu? A diferença é grande, mas não tanto que nem a do verdade. Rafinha com o Eu também Rodinei. acho. Beleza. Então, pra nós aqui, foi quase que unânime que o Palmeiras, o futebol do Palmeiras não é o futebol de campeão. Realmente, a pontuação no retrata, a diferença da pontuação não retrata a distância entre o futebol dos dois times. Não, porque você tira, por exemplo, ó, contra a Chapecoense foi um gol aos 54 minutos, um empate de 0 a 0 ganhou. Contra o Avaí, tá certo, era chovendo, foi um pênalti duvidoso, né? Ganhou de 2-1 na marra. Contra o Botafogo foi 1-0, né? Que é um time que não tá jogando nada, ganhou de 1-0 na marra. Contra o Atlético Paranaense, tá certo, que é um time, né, que empatou. é... E agora que é contra o Ceará, pô. E contra o Ceará, o Everton foi o melhor em campo. Foi, Né? Você pegou tira pênalti daí, e porque tudo. pegou pênalti, fez 3 defesas. Não é que as defesas que nem o Tadeu do Goiás faz, não, entendeu? É defesaça. Que ele chega lá e a bola vai lá no lance, você pensa, não, esse é gol. O cara vai lá e pega, entendeu? Teve uma bola lá, que eu não me recordo do jogador do Ceará, que você tá louco, é uma defesa bonita mesmo, difícil mesmo, entendeu? Foi. No último. Samuel Xavier. Foi, né? Samuel Samuel Foi Xavier. bem- Não, no ângulo, essa bola ia no ângulo. E é gol. Ia no ângulo, ia pro gol e ele pegou de mão trocada, eu acho. Foi uma defesaça. Não, quando o Samuel Xavier foi aquela que ele chegou a 2 metros de distância isso, dele. aquela mais difícil ainda, né? E ele foi parar lá no fundo da rede, não defesaça. Muito boa. Não, e Beleza. teve outra também, que a bola é lá no ângulo. Várias, aí a gente É. pode escolher qual achou melhor. Qual foi a mais difícil, né? Realmente, essa do Samuel Xavier foi a mais difícil ainda, do Samuel Xavier. Foi Ainda mais teve difícil. aquela no final do jogo lá, o cara cortou pra dentro e Aham. bateu e ele pegou. Ah. Não, ele foi o melhor jogador então em campo. você vê com um jogador, claro que o Diego Alves contra o Atlético Paranaense foi o melhor em campo, né? Mas claro, o Atlético Paranaense, o Flamengo tinha mais de não sei quantos anos, só ganhou uma vez lá na Arena Baixada, é diferente, né? A tradição. Agora você pegar contra o Ceará, ser o goleiro ser o melhor em campo, eu acho meio Jogando em complicado. casa. Jogando em casa. Beleza. Esse foi o nosso primeiro tema a ser discutido. O nosso segundo tema, eu queria comentar ele também, que eu acho que é de muita importância, é o São Paulo ou o Grêmio. Qual desses times realmente vai ficar ali no G4? A diferença entre os dois hoje, ela é de 2 pontos e ainda tem o confronto direto na arena do Grêmio. Hoje o São Paulo tem 52 pontos e o Grêmio tem 50 pontos. Lindomar, o senhor acha que o Grêmio ele tem condições dentro de campo de buscar essa vaga no G4? Lembrando que se o Flamengo não for campeão da Libertadores, só tem vaga direta a Libertadores, o G4. Então você acha que o Grêmio ele tem condições de passar o São Paulo e o São Paulo ficar ali em quinto? Ou o São Paulo com o Fernando Diniz, ele vai encaixar o time e o time vai conseguir realmente chegar no G4 aí no final do campeonato? Olha, o São Paulo ele tem crescido ultimamente, tem feito bons jogos, né? O Fernando Diniz começou a encaixar o jogo dele, né? No São Paulo, os jogadores comprou a ideia do Fernando Diniz. O Fernando Diniz também ele veio com o apoio dos jogadores de São Paulo, todo mundo sabe, né? Então, mas o Grêmio é um adversário cascudo. Ele perdeu pro Flamengo na Libertadores, mas não abaixou a cabeça. Ele vem buscando e crescendo na competição. Depois que ele saiu da Libertadores, ele entrou com tudo no Campeonato Brasileiro, vem apresentando, vem fazendo grandes jogos, e eu creio que o Grêmio vence o São Paulo no confronto direto, e o São Paulo, na pontuação geral, eu acho que o São Paulo vai fazer o mesmo número de pontos do Grêmio, ou muito parecido. Mas no confronto direto, eu acho que o Grêmio tira o São Paulo e leva o 4º lugar. Você acha que o São Paulo ele vai conseguir encaixar o seu estilo de jogo ali, o estilo do Fernando Diniz de toque de bola, ou o Grêmio, que eu acho o Grêmio um futebol mais agressivo do que o do São Paulo? Você acha que o Grêmio, agora que focou no brasileiro, que só tem o brasileiro, ele vai realmente buscar esse 4º lugar? E tem gente falando que vai buscar até o 5º lugar, vai passar o Santos. O elenco dos dois é bem inferior. O São Paulo é bem superior ao do Grêmio, né? Só que o técnico do Grêmio é bem superior ao do São Paulo. Então eu acredito que o Grêmio vai conseguir passar o São Paulo. Não sei se ele vai conseguir passar o Santos, né? Porque eu acho que a diferença dos dois
É 8 pontos, 8 né? pontos. Do Grêmio pro Santos. Então não sei se ele vai conseguir passar o Santos, mas eu acho que o São Paulo, ele consegue chegar na frente do São Paulo. Não porque o time do São Paulo é mais ruim que o do Grêmio, porque o time do São Paulo é melhor. Mas eu acho o Renato Tecno, não o primeiro, né? Porque eu não vou falar por causa de elenco, né? Porque o Jorge Jesus tem um elenco melhor, mas eu acho que o Renato Gaúcho é o segundo melhor técnico do Brasil. Beleza. Você, Washington, você acha que o Grêmio vai conseguir ou o Grêmio não vai conseguir chegar ali? Bom, no é uma quarto? disputa bem pareia, né? Como a Adília aqui disse, o São Paulo tem um elenco muito superior ao do Grêmio. Eu considero até o elenco do São Paulo a nível do Flamengo. Questão dos 11, né? Que se a gente for ver, o elenco do São Paulo 11-11 é um grande time, mas o time do Grêmio tem um bom técnico, como o Adílio disse. Mas, como também o Lindomar disse, o São Paulo está começando a encaixar seu jogo, né? E com a equipe forte que tem, provavelmente vai dar muito trabalho ainda na frente do campeonato. Eu acredito até que consiga chegar no Santos. Mas o Grêmio também vem forte, mas eu acho que o São Paulo vai ficar à frente sim. Você acha que são... No confronto direto também eu acho que dá São Paulo, porque é no Morumbi, né? Não, na Arena do É na Grêmio. Arena do Grêmio? Então eu acho que dá um empate. Beleza. Fechando esse segundo bloco, falamos aí sobre esses dois clubes e o Corinthians, o técnico Jorge Jesus, ele demitiu mais um técnico nesse campeonato. Já foi o Felipão e agora o Fábio Carille. Quem deve assumir o time do Corinthians? Quem vai pegar essa bucha do time do Corinthians aí para ficar até o final do ano? Ou vocês acham que o Corinthians deve colocar um interino e já pensar no próximo ano aí e buscar um técnico aí? Estão falando de Thiago Nunes, Silvinho e outros técnicos aí. Você acha que o Corinthians ele vai ter que buscar esse técnico ou vai ter que buscar um técnico para tapar buraco até o final do ano e no final do ano assim procurar um técnico realmente que vai comandar o time? Primeiramente, eu acho que o Corinthians tem que pegar o interino, terminar o campeonato com o técnico interino, né? Para que no ano que vem ele pegue um técnico, né, que tem uma capacidade boa e também que compre jogadores, né? Busque jogadores, porque com esse elenco que ele tem no momento, eu acredito que ele luta pela Sul-Americana, não chega nem perto da Libertadores. Ele está de ladeira abaixo e não tem técnico aqui no futebol brasileiro que vai levantar aquela barca. E o Thiago Nunes, você acha que o Thiago Nunes ele deve sair do Atlético e embarcar aí nesse novo projeto que realmente você sair de um Atlético Paranaense e pegar um Corinthians em visto de nome é um up que você dá na carreira. Porém, a estabilidade que hoje ele tem no Atlético, provavelmente ele não vai ter no Corinthians. Você acha que o Thiago Nunes ele deve sair e assumir o Corinthians ou deve ficar onde está? Para a próxima temporada eu acredito que sim. Agora nessa temporada é um passo atrás se ele tomar essa decisão, porque o Corinthians não tem elenco para fazer grandes coisas nesse resto de temporada não. O cara ele é um bom técnico, todo mundo sabe, um técnico inteligente, um técnico que sabe comandar um time e não deu conta de fazer aquele Corinthians jogar. Se você olhar os jogos do Corinthians, ele não convence a ninguém. Os jogos que ele consegue ganhar são jogos arrastados, não chuta o gol, né? Chuta muita bola. A defesa dele, por ser uma defesa bem postada, ela consegue às vezes amenizar o time que o Corinthians é, né? Na verdade, dá aquela ilusão de que o Corinthians é o melhor, mas na verdade o Corinthians não é. Ele vem ganhando às vezes alguns jogos ali, que o sistema defensivo dele ainda consegue sobressair, né? Mas do meio para frente, o Corinthians vem apresentando uma fragilidade muito grande. É um time para mim que não tem condições de fazer grandes coisas esse ano. Pro ano que vem, como é um grande time, como você está falando, pode buscar patrocinadores, né? E montar um bom elenco. Aí seria uma boa. O Thiago Nunes, que é um excelente técnico, tem mostrado isso no Atlético Paranaense. Você acha que o Thiago Nunes deve assumir? Ou se não ele, quem deve assumir? E o Corinthians deve realmente buscar um técnico hoje, que pegue o time hoje e vá até o ano que vem total? Ou continua com o interino ali, já que o ano realmente acabou? Ou acha que o ano não acabou? Eu acho que é um tiro no pé para ambos os lados, né? Um tiro no pé do Corinthians, né? De contratar como é que é o nome do menino? Thiago Nunes. O Thiago Nunes, por quê? Porque vai que ele contrata ele e esse elenco aí não faz o merecer e a torcida queima ele até o final do ano, né? Até ele montar um elenco.
E é um tiro no pé dele também nesse coisa. Eles sair de um time entrosado, que nem o Atlético Paranaense, e ir pro Corinthians. Então o certo mesmo que o Corinthians seria fazer era contratar, deixar o interino, e no final do ano fazer uma proposta para ele ou pro Vanderlei Luxemburgo. Tirar o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo não fica no Vasco até o final. No final do ano ele fica, mas no começo do ano que vem eu acho que ele sai do Vasco. Ele vai ter proposta para ele bem melhor que a do Vasco. Então eu acho que no começo do ano ele vai ficar até um interino até o final do ano. Quando é no começo do ano ele vai contratar ou o Thiago Nunes ou o Vanderlei Luxemburgo. Então você acha que o Vanderlei Luxemburgo, ele vai, se realmente tiver essa proposta do Corinthians, ele sai do Vasco porque o Vasco foi o que colocou de volta o Vanderlei no mercado. Sim, mas hoje não, porque o Vanderlei Luxemburgo ele recebeu a proposta do Inter. Então ele pensar bem, não, mas se eu não fui pro Inter, eu vou pro Corinthians, né? Então ele não é louco de fazer isso. Ele vai tirar o Vasco do sufoco, vai tentar, se ele classificar o Vasco para Libertadores, que é muito improvável, mas que pode acontecer, eu acredito que ele não sai do Vasco não, mas se ele ficar ali só Sul-Americana, intermediando ali, qualquer proposta de Corinthians, Internacional, qualquer proposta que ele achar ele vai embora. Mudando um pouco aqui, e se o Corinthians for atrás de um técnico estrangeiro? Você acha que é uma boa, ou o Corinthians ele vai continuar mesmo com o técnico daqui do Brasil mesmo, que não tem aquele negócio de adaptação que o pessoal fala? O que você acha? Se fosse o São Paulo, não falaria nada não, né? Porque o São Paulo tem esse costume, né? Agora o Corinthians não. O presidente do Corinthians, eu acho que ele não tem esse estilo de contratar jogador estrangeiro, não. Ele é mais caseiro. Beleza. Washington. O Corinthians tá sem técnico. O Fábio Carille foi demitido ontem. E agora o Corinthians está atrás do técnico. Primeiramente, eu acho que o Corinthians tem que achar um técnico para finalizar a temporada, pelo menos tentar buscar uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores. Ou você acha que o Corinthians ele não deve pensar nisso, deve contratar um técnico agora para tapar o buraco e depois recontratar um outro técnico, ou ir atrás de um técnico agora para já ir começando o trabalho para o ano que vem, ou faz com o interino mesmo e no ano que vem já contrata um outro? Na verdade, o Corinthians é um time grande, né? Todo mundo aqui sabe que o Corinthians é bem grande. E time grande não tem esse pensamento de esperar pro ano que vem, né? Eu acho que o certo era colocar um interino, tentar se segurar o máximo ali para começar um projeto ano que vem. Mas para time grande não tem isso de ano que vem, é agora, entendeu? Muita pressão. E muita pressão. Se colocar um técnico interino ali, meu Deus do céu, ó. Mas o Carille era interino, não era? Sim, mas só que o Carille começou como interino. Como interino, mas foi diferente, bem, foi então, de uma forma diferente. Agora é final de campeonato, não, tenho mas certeza que eles não vão Corinthians não tá disputando, não, desculpa. O Corinthians não tá disputando zona de rebaixamento. Se o Corinthians tivesse ali, perto de cair, aí ele ficasse ali com o interino, beleza, contrata um técnico para sair da zona. Mas o Corinthians, ele tem pouca possibilidade de chegar na Libertadores e muito menos de cair, mas entendeu? Deixa o Corinthians então, não chegar na Libertadores. pela ideia e pelo problema financeiro do Corinthians, eu acho que eu tenho quase certeza que ele vai ficar com o interino, ele não vai contratar ninguém. Até mesmo porque não tem no mercado, não tem, né? Não tem aquele técnico só se vai querer tirar um cara de um time no meio de um campeonato. Hoje os técnicos estão desse jeito assim mais não. E o Dorival Júnior? Será que seria uma boa pro Corinthians? É o técnico essencial pro Corinthians hoje, é o Dorival. Olhando no mercado, né? As opções que tem livres no mercado é o Dorival Júnior. Tem também um técnico esquecido aí que muita gente não lembra, né? O Ricardo Gomes. É um cara que trabalha bem. Mas será que o Ricardo Gomes, questão de saúde, será que ele consegue ainda? Pois tem isso não, esse é o porém, né? Mas o técnico ideal para o Corinthians hoje, que está livre no mercado, é o Dorival Júnior. Até porque, muito provavelmente, o Thiago Nunes vai recusar a proposta de ir para o Corinthians agora, né? E provavelmente o Corinthians não espera pro ano que vem, não, né? Igual eu falei, é um time grande. Time grande não tem essa de esperar. Tem que investir agora. E deixa não ir para Libertadores, que a pressão da torcida é muito grande. Lindomar, o Dorival Júnior seria uma boa pro Corinthians? Lembrando que o Dorival Júnior, ele foi diagnosticado com câncer na próstata, fez a cirurgia e está previsto de voltar agora no final de novembro ou era final de outubro. Não sei se já voltou. Então eu li uma notícia hoje sobre isso. Mas Dorival Júnior seria uma boa para o Corinthians, lembrando que o Dorival tem histórico no Santos e no São Paulo. O que você acha, Lindomar? Que são estilos de jogos totalmente diferentes do Corinthians. Na minha opinião, o Dorival Júnior abre a casinha do Corinthians. Isso é a única coisa que mantém o Corinthians ali entre os primeiros. Casinha fechada, né? Uma bolinha, um gol, uma vitória.
é o que tem mantido o Corinthians. O Dorival Júnior, ele tem um estilo mais livre, mais... É o estilo mesmo de São Paulo e Santos. O Corinthians não tem esse estilo. O Ricardo Gomes seria bom, porque o Ricardo Gomes ele já tem aquele estilo mais defensivo, né? Outra tática diferente. No momento, eu acho que Dorival Júnior não é uma boa pro Corinthians. Mas no mercado, você acha que tem outro técnico assim que você jogaria? Um que tá livre, não algum técnico livre? Também não vejo muita Pois opção. é. Filipão? Não, Filipão Felipão. é ídolo no Palmeiras, né? Impossível. Acho muito difícil, É, Felipão. a torcida vai rejeitar ele lá, não vai aceitar. Não, mas não, a quem torcida, tá livre- a torcida do Palmeiras não rejeitou o Mano. É como eu disse, né? Eu joguei o A torcida Dorival. do Palmeiras odiou a contratação do Mano. Era 80% não queria o Mano. E, entendeu? Engoliu. E até a própria diretoria era meio a meio contra o Mano Menezes. Então por que não o Filipão no Corinthians? Seria até um troco, né? O Filipão trocadilho. já tem um estilo de, Mais defensivo. né, Não, mais mas a defensivo torcida que do- pode dar alguma coisa no time do Corinthians, né? A torcida do Corinthians é diferente da torcida do Palmeiras, né? A torcida do Corinthians é torcida mais... é uma cobra torcida muito. tem mais sangue na veia, vamos dizer. É Mais mais, de fanático. mídia, é mais de mídia social, né? É, de mídia, Não né? aceita não aceita nunca o Filipão. Nem o Aldo Sanches também não quer, que ele tem o estilo da torcida do Corinthians também. Aí no mercado livre que eu vejo hoje é o Dorival, né? Por isso que eu falei em Dorival. eu Só Mas é que julgo nem o nas Júnior opções falou, por livres. causa desse impasse aí dele voltar só no final. Não, já tá voltou, novo, já, né, Júnior? voltou. Então pode ser uma boa pro Corinthians, porque o Dorival aprendeu a ser técnico no Santos, né? Que ele joga pra frente. O Santos que é tempo de Neco de Neymar, Ganso, ele jogava pra frente. Então, o Dorival é uma boa pro Corinthians. Nosso próximo tema é, sendo G8, levando em consideração que o Flamengo vai ganhar a Libertadores, ainda dá? Quem? Washington. Sendo G8, ainda dá? E quem? Dá pra quem ainda esse G8? No caso G8 que eu falo é se o Atlético Paranaense ficar também lá em cima. Sei, sim. Olha, pelo futebol que vem apresentando, tem dois times que vão brigar bastante, né? Tem o Internacional, que tá em sétimo, mas muito provavelmente vai abrir G7, né? Ou pelo Atlético Paranaense ou pelo Flamengo. E também tem o Goiás, que tá jogando uma bola bonita, né? Tá apresentando um bom futebol. Esses outros times aí que estão brigando também estão muito em decadência. Corinthians, Bahia, são os times que estão apresentando um futebol abaixo desses dois times que eu tô falando, que é o Inter e o Goiás. Apesar que o Goiás tá jogando mais. O Inter também não tá nessa fase espetacular, mas ainda tá melhor que Goiás e Corinthians. Então eu acho que muito provavelmente pode dar Inter e Goiás. E tu, Adi, você acha que realmente o Corinthians está fora da briga por causa dessa crise agora que se instaurou, e o Goiás, que vem numa crescente aí, ele vai brigar por essa vaga. Goiás que tem o Michael, tem Rafael Moura, tem Rafael Vaz, tem o Tadeu, que ali salva o time. Você acha que o Goiás ele vai conseguir ter forças? Não basta só o futebol de hoje do Goiás, ele tem que ter força até o final do campeonato para buscar essa vaga aí. Lembrando que se o Flamengo for campeão da Libertadores. O Goiás, ele vai brigar ali com o Corinthians. Claro, pela tabela hoje é Corinthians e Bahia, né? Ele pode brigar mais com o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians mandou o técnico embora, né? O jogador tá desmotivado, o cara ele queimando muito os jogadores, se próprio se queimando, né? Todas as entrevistas que ele dava, falar que o time não jogava bem, não tava jogando bem, não tava se esforçando. Então isso o jogador derrubou muito o técnico, né? Então com essa motivação que eu acho que vai ser o interino, que vai vir, que vai comandar o Corinthians aí, o jogador pode dar mais força, né? Pra ele jogar mais vontade, joga mais vontade. E o Goiás, para ele ser um time assim mediano, os times vai pensar duas vezes quando for pegar o Goiás lá. Não vai assim, vamos lá para ganhar, vamos lá para golear. Não vai ser assim mais não. Os times vão pensar duas vezes, vai ter uma estratégia diferente, né? Cada vez que passar, vai ficar mais difícil pro Goiás. E pro Corinthians vai ficar fácil por causa da mudança de técnico, né? Então eu acho que, claro que do Inter para frente, acho que todos ali vai se haver o G8 e vai brigar Goiás e Corinthians pelo oitavo lugar. Do G7 do Inter para lá e o oitavo lugar vai brigar Goiás e Corinthians. Claro que pode entrar o Bahia, não tô desmerecendo o Bahia, que o Bahia caiu muito. Não sei se é por causa do Gilberto. O Gilberto caiu bastante de produção, né? Tem o Arthurzinho só que joga bem ali. Tirando o Arthurzinho ali, é um time mediano para baixo, também, e o goleiro, né? Mas o Arthur ali é meio time. Então, Goiás e Corinthians briga pelo G8. E o senhor?
Lindomar, você acha que o Goiás ele vai ter força realmente de buscar essa vaga na Libertadores, ali pelo G8, caso o Flamengo ganhe a Copa Libertadores, ou o Goiás ele não vai ter a força, aquele split final ali para chegar e tirar essa vaga de um time grande ali, que no caso vai ser o Corinthians? Na verdade, eu acredito que ele tenha força, sim. Já apresentou isso em outras temporadas passadas. Ele, das vezes, começa muito mal no campeonato e, de repente, do meio do campeonato, ele dá essas arrancadas e, normalmente, mantém até o fim da temporada, fazendo boas campanhas, chegando junto com os grandes. Como tem um ditado que diz que a bola ajuda e a bola pune. A bola tem punido eles quando realmente o Goiás tinha tomado uma postura de um apontar para o outro, aquele negócio. Mas teve uma reunião lá na diretoria onde isso foi tratado e os jogadores fizeram um pacto, como eles próprios dizem. Rafael Vaz, Fábio Santos, Rafael Moura, aqueles jogadores mais experientes, de comandar o time, né? E chamar a responsabilidade para si, não apontar o dedo para ninguém. E isso vem dando resultado, e não é desde hoje. Desde a campanha, aquele jogo contra o Grêmio, onde o Goiás foi goleado lá, o Goiás de lá para cá teve essa reunião e ele teve outra postura, tem mostrado resultados, tem buscado, por exemplo, aqueles caras que chegou com medalhões como Giovanni Augusto, Marlone, não faz nem parte mais do elenco titular, né? E nem reserva. Eles ficam, muito raro ele ser escalado para manter ali ser relacionado, suplente, né? Ser relacionado como suplente, é uma coisa assim. Então, eu acho o seguinte, e na base ele tem encontrado a solução. Tem o Caio, entra bem, o Breno tem mostrado ser um jogador de personalidade, faz boas jogadas. O Thales é um menino considerado o menino dos olhos do presidente, né? Ele foi cobrado esse Ney Franco para a entrada desse garoto. Esse garoto tem entrado, tem correspondido com gols, né? Que fez gols agora contra o Avaí. Entrou aos 30 minutos do segundo tempo. Sofreu o pênalti, fez o gol. Então, no contexto geral, eu acho que o Goiás tem força sim. E pelo que o Corinthians apresentou até o momento, eu vejo que o Carille, ele realmente criticou muito o time do Corinthians. Com isso teve aquele desgaste, né, dos jogadores, com um relacionamento com ele próprio. Mas eu acho que o Corinthians, antes de ter esse momento lá, o Corinthians já vinha em decadência. E eu não acredito que vai aparecer um rapaz aí para fazer milagre naquela coisa, não. A tendência é que ele fique ali mesmo ali. Eu para mim colocar aqui, eu acredito que o Corinthians, ele ganha, não passa de 10 pontos nessas 8 rodadas. Ele vai fazer campanha ali de rebaixado. Ele não tem muito o que oferecer. E o Goiás pode, como vem apresentando melhor, eu acho que ele pode manter essa meta que ele vem apresentando até agora, no segundo turno, até o final do campeonato. Só tem uma ressalva, que o Goiás, ele pega 3 times de meio de tabela, que é o Vasco, Atlético Mineiro e Fortaleza. São 9 rodadas, 8 rodadas que faltam. 8 rodadas. Os outros 5 que ele pega são tudo que tá à frente dele, que é Inter, Grêmio, Palmeiras, Santos e... Palmeiras, Santos e o próprio Corinthians, não, né? Você que pega os outros 5 jogos dele, tudo é à frente dele. Então ele não pega ninguém. Ele pega o Botafogo, Atlético Mineiro, Vasco e Fortaleza. São meio de ano ali de tabela. O resto do jogo dele é tudo com um time que tá acima dele, que tá brigando pelo G8 ou pelo G4, né? Então pro Goiás é um pouco mais duro por causa em relação ao Corinthians, né? O Corinthians pega Avaí, pega o Fortaleza agora dentro de casa. Então o Corinthians tem uma vantagem por causa disso. Então eu creio que o Corinthians tem uma vantagem a mais por causa disso aí. O Goiás não ganhou do Flamengo por falta de 3 minutos de jogo, né? Não tem isso também, não. Se o time estiver jogando bem, meu amigo, igual tá, se estiver bem encaixadinho. Eu lembro do Vasco de 2017, que conseguiu ir à Libertadores. Um time muito ruim, que o técnico encaixou o time, entrosou bem, pegou Santos, pegou Cruzeiro, tudo fora de casa, jogou e ganhou. Não, mas o Goiás, ele tá encaixado. O Goiás, ele tá encaixado. Tá? Então ele vai brigar muito de igual melhor pra que o igual. Corinthians, muito em termos de jogo, mas a tabela, ela manda muito. Ela muito, porque você pegar um Palmeiras fora de casa, pegar um Santos, é meio complicado, né? A tabela influi sim, realmente a parada para ele não é fácil, a parada para ele é bem complicada. Tem uns confrontos aí que se ele se der bem, tipo assim, igual o Internacional, ele joga contra o Internacional lá. É claro que o Internacional é favorito, mas ele tem demonstrado aí superação, tem ganhado o time cascudo.
Por exemplo, foi lá no Morumbi, ganhou do São Paulo. Da Chapecoense, eu achei que ele foi prejudicado. Não que a Chapecoense seja cascuda, né? Mas ele foi prejudicado lá no Chapecoense, teve um gol Prejudicado legal. pela arbitragem. A arbitragem, um pênalti lá fajudo que a arbitragem conseguiu também pela Chapecoense. Contra o Corinthians, ele marcou um pênalti lá que até então no lance da área era um lance que poderia deixar passar ou não, varia da interpretação. Para o Corinthians sempre não vai deixar passar, né? Agora é normal para esses times grandes. Às vezes não é nem a arbitragem, tem aquela influência de favorecer aquele time grande, mas a pressão, aquilo e tudo mais, faz com que eles tomem aquele tipo de decisão. Mas o lance do Fagner no meio do campo, ele disse que a jogada devia ser interrompida e a falta marcada a favor do time do Goiás. Então, eu acredito que é o próprio Corinthians que está disputando vaga contra o Goiás, né? Então o Goiás tem sim jogado com adversário difícil e tem sobressaído, né? E eu acredito que sim, o Corinthians ele vai ter que ter uma boa melhora para poder ficar à frente. Eu acredito nisso. E o Michael, ele vai ficar no Goiás para 2020? Ou você acha que o Flamengo ou o Palmeiras vai contratar esse jogador, que é um jogador que tá demonstrando seu futebol, um jogador que tem uma história muito bonita e tá demonstrando seu futebol, aquele jogador que vai pra cima mesmo, vai, dribla, corre e tem sido uma válvula de escape pro Goiás, né? Eu não creio não, porque pelo seguinte, o Michael é um jogador em formação, né? É um jogador que eu acredito que ele ainda vai melhorar muito, finalizações, fundamentos, essas coisas, ele ainda tem muito a crescer, fisicamente também, ganhar corpo. Então o Palmeiras e o Flamengo, que são os investidores maiores aqui do Brasil, eles têm um poder aquisitivo bom, mas eles a multa do Michel hoje é 100 milhões de reais. Mas para time de fora, não? Para time brasileiro, eu acho que não é isso tudo. 100 milhões de reais é brasileiro. Brasileiro? A multa de hoje é 100 milhões de reais. Eu não acredito que um Palmeiras e um Flamengo vai fazer um investimento tão alto num jogador até então bom de bola, um craque, mas em formação. Eu não acredito que eles venham. Agora um time europeu pode sim buscar ele, tem grande chance, né? Porque para eles acabam de fazer a formação dele lá e é um jogador que tem um futuro brilhante. Mas tu acha, se o Flamengo chega lá, pega Goiás que 40 milhões, tu acha que o Goiás não entrega não? Não que, claro, a multa hoje é 100 milhões, mas jogador nenhum paga, o time nenhum paga a multa, que ele faz creio. uma proposta, né? Tu acha que o Goiás, 40 milhões no bolso sim, não entrega? Eu não creio, porque o Goiás ele tem um bom mercado no exterior. Ele já forneceu diversos jogadores para time de fora, jogador fez grandes campanhas, Alex Dias, Fernandão, Túlio Maravilha. Então o nome do Goiás lá fora é um nome bastante conhecido. Grafite, Josué, né? Então é um time que ele tem mercado do futebol europeu, tem confiança dos grandes do futebol europeu, os medianos, que tem dinheiro para pagar mais de 40 milhões no Michael. Então eu não acredito que ele vai baixar tanto. Talvez uns 60, 70 milhões, sim, pode tirar ele de lá. Já eu acredito que o Michael, o mercado dele é a China. Tem 99% que ele vai para a China. Nem europeu, nem brasileiro contrata o Michel. O futebol dele não é aquele futebol estilo europeu. Ele é um bom jogador, mas ele ainda não está no estilo europeu, né? Ele pode sim ir para a Europa, mas é mais estilo chinês, jogador de jogar na China. Precisa ser trabalhado ainda para chegar à Europa. Beleza. Então vamos finalizar o nosso Papo Fute com os palpites dessa 31ª rodada. Realmente no programa passado nós fomos muito ruins nos palpites, erramos quase todos, mas eu creio que nessa rodada nós vamos acertar mais palpites. Então, o primeiro palpite, o primeiro jogo é quarta-feira, 19h30, Corinthians e Fortaleza na Arena Corinthians. Washington, seu palpite. 2-0 Corinthians. Adílio, qual é o seu palpite? 2-0 Corinthians. 1-1. O meu é 1-2. Fortaleza ganha. Fortaleza ganha. Atlético Mineiro e Goiás. Esse jogo é jogo 1-0 para o Atlético Mineiro. Esse jogo é 1-0 pro Goiás. 1-0 Goiás. Pra mim é 2-0 Goiás. Esse time do Atlético Mineiro não engana ninguém. Avaí e Santos, lá na ressacada. Avaí e Santos, 3-1 pro Santos. 2-0 Santos. Avaí e Santos.
3x1 Santos. Pra mim é 2-0 Santos. Vasco e Palmeiras, Vasco e Palmeiras. no São Januário. São Januário. Vou jogar 0x0. 1-1. 2x1 Vasco. 1-1. Bahia e Chapecoense. Bahia e Chapecoense vai ser um jogo fácil pro Bahia, cara. Pra mim é 3x0 Bahia. 1-0 Bahia. 2x0 Bahia. 1-0. 1-0 pro Bahia. Atlético Paranaense e Cruzeiro, lá na Arena da Baixada. Jogo difícil. Pra mim, jogo difícil, 1x1. Esse jogo é bastante difícil, mas o Cruzeiro tá jogando muito bem dentro de casa. Eu acho que é 2-1 Cruzeiro. É fora. É fora, é lá na Arena da Baixada. 2-1 Cruzeiro. 4x1 Atlético Paranaense. Pra mim é 3-1 Atlético Paranaense. Ceará e Internacional, lá no Castelão. 1x0 Internacional. Gol de Guerreiro. Ceará, Internacional. 2-1 Ceará. 1x1. Pra mim é 1-0 Ceará. São Paulo e Fluminense, lá no Morumbi. 4x1 São Paulo, porque o Diniz já conhece o estilo de jogo do Fluminense. Eu ia falar 4-1, eu vou jogar 3-1. 3-1 pro São Paulo? 3-1. Aí vocês estão. 0x0. Pra mim é 1-0 pro São Paulo. Botafogo e Flamengo, no Engenhão. 2x0 Flamengo. Esse é o jogo mais difícil do Flamengo no Campeonato Brasileiro. 4-0 Flamengo. 3x0. Pra mim é 3-0, fora os ameaças. Grêmio e CSA, Agora o lá na Arena do Grêmio. CSA tá na crescente, mas o Grêmio tá jogando muito bonito, né? 3x0 Grêmio. 1-0. 5x2 Grêmio. Pra mim é 3-0 Grêmio. E é isso, gente. Estamos encerrando mais um Papo Fute Se no inscreve seu no canal, viu, galera? segundo episódio. Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like e nos vemos no próximo programa. Até mais.